Olá pessoal, tudo bem? Nilda Medeiros voltando. Conforme eu falava, autismo, né? E fototerapia. Eu vou falar agora de autismo, TDAH e hiperatividade. E isso que eu vou falar já tem também uma corroboração com o curso de aromaterapia que eu estou fazendo com a doutora Ingrid Teixeira, tá? Veja bem, o nosso organismo, ele possui hormônios simpático e parasimpáticos. Os simpáticos, ele traz adrenalina, atividades do nosso dia a dia, né? Então, a criança hiperativa, e em alguns casos de autismo, TDAH, muitas vezes esses hormônios simpáticos são exacerbados. Aí tem aquela criança agitada, né? Daí haver um equilíbrio, né? Então, precisa estimular, a doutora Ingrid Teixeira fala muito disso, precisa estimular o nervo vago, porque para que haja o equilíbrio, né? O nervo vago, ele localiza aqui atrás da orelha, aqui, ó. Eu tenho aplicado o aparelho em mim, né? Porque eu tenho uma questão aí com herpes zoster. Eu sou avesso às picadas e volta e meia ele tá me incomodando. Por quê? Sou vegetariana desde 2001, né? Sou sexagenária, as coisas começam a acontecer. Tenho também uma vida bastante estressante, sou diretora de escola, né? E também faço muito atividades repetitivas, porque eu tenho a minha chácara e eu acabo, né? E pesquisando sobre o herpes zoster, são todas essas questões, né? Falei, nossa, então eu fui pega aqui na coisa. E tem também a questão de ingestão de álcool, que eu também sou chegada numa cervejinha que ultimamente eu tenho que tomar uma sem glúten e uma sem álcool para poder tolerar, né? E então eu estou aplicando o aparelho Biostherapy, né? Porque o que se acomete com o herpes zoster é o nosso sistema nervoso central aqui, ó, né? Então eu tenho aplicado aqui intracraniano também e no nervo vago aqui atrás da orelha, né? Inclusive essa feridinha aqui que eu estou disfarçando ela, que o meu filho pegou uma base do herpes zoster, né? Ela tinha uma marquinha, esses dias ela despontou novamente, né? Então é isso, né? O aparelho ele vai tratar essa questão da hiperatividade na criança que tem um autismo, tem um TDAH ou só é hiperativa, né? E você vai colocar justamente para estimular o nervo vago que é aqui atrás da orelha, tá? E esse nervo vago, ele localiza atrás da orelha, ele relaciona-se também com o intestino. Por isso que eu também estou aplicando, né? Embora eu tenha todo o cuidado com a minha alimentação, né? Mas é sabido que se você come algo que você traz do supermercado, você está comendo algo envenenado, porque tudo tem conservante. Tem conservante, tem veneno. Então, uma forma, detox. Estou usando detox com zeólita e outras cocitas que eu tomo, que eu não vou falar aqui, porque o algoritmo derruba, né? E estou aproveitando para aplicar aqui também, porque ele vai trabalhar a questão, esse nervo vago está ligado ao intestino. Daí a importância de fazer esse tipo de aplicação no autista, no portador de TDAH e no hiperativo, porque essas pessoas portadoras dessas patologias, elas têm muito problema com o intestino, muito problema com a alimentação. Então você já vai estar trabalhando o intestino dessas pessoas, né? Trabalha-se o nervo vago e o intestino. Isso é novo, né? Muito novo. E o Dr. Conrado, inclusive, ele fala que não há pesquisas, não há tanto embasamento, em pesquisas mais embasadas, né?
porque não se pesquisou, não se investiu nessas pesquisas, né? Mas as observações mostram a resolução de problema, né, do autista que tem um problema com a alimentação, daí você trabalhar a luz no intestino. Se estiver passando por essa situação aí com a sua criança, com uma pessoa que você tem na sua família com autismo, entre em contato comigo, vamos conversar e montar também um esquema de tratamento aí para aplicar, né? Não só o Dr. Conrado, mas todos que eu sigo e as coisas que eu venho estudando, né, mudou muito a alimentação e o organismo não se preparou para isso, né? Basta você olhar o pessoal, artistas, né, da década de 40, 50, 60, né, que comia muito carboidrato e não tinha esse corpo que vira pacote, né? Vira um pacote, simples assim. Porque envenenaram toda a nossa alimentação e nós temos que comer para continuar vivendo, né? Daí nós cuidarmos, expandir consciência, cuidar da nossa saúde, né? Mobilizar detox no nosso organismo, né? Eu vou trazer para vocês uma lista de 10 alimentos que a doutora Ingrid Teixeira socializou no curso de aromaterapia para vocês poder evitá-los. Se não dá para retirar, pelo menos evitar, porque isso destrói o nosso organismo, né? Eu vou trazer um outro encontro sobre isso, tá? E o Dr. Conrado, ele coloca, como a doutora Ingrid Teixeira, né, que nós temos é que encarar que essas mudanças elas precisam da medicina integrativa para tratar. É a bioquímica com a biofísica e a saúde mental, né, tratando o ser humano em 3D. E é isso, né? E, inclusive, o Dr. Conrado, ele fala da luz e a ciência, né? O ILIB, que é essa questão da carótida. Ele fala que é uma aplicação intravascular que antes era feita com laser, né? O Radiation of Blue. Sou ruim de inglês, né, gente? O ILIB é o significado dessa sigla ILIB. Então, era a forma de tratar a corrente sanguínea, né? Primeiro era com furadas, depois você colocava-se as pulseirinhas, né? Para radiar o radial, aqui, ó, né? E agora, a luz na carótida, aqui na jugular, tá? E você pode pedir isso pro seu médico, tá? E se você não quiser ir pro médico, mas quiser fazer um tratamento terapêutico, chama a Nilda lá. Eu tô atendendo várias pessoas, eu vou trazer depoimento delas, né? Estão muito satisfeitas com o atendimento, né? Eu vou trazer, né? Mas enquanto eu não trago, se você estiver passando por alguma situação assim, me chama lá no privado, tá? E então aí o Dr. Conrado fala, né, que agora o ILIB, você não usa mais as furadas, você não usa mais a pulseirinha aqui no radial, você usa as luzes de LED aqui na carótida, né? Ela libera hemácias, né? E vai melhorar esse pH, né? Trata também as paredes das artérias, né? Então essa questão aí de tudo de problemas intravascular, né? Então vai trata e previne, né? AVCs, isquemias, tá? É você saber que você tem isso em mãos. Novos tempos, novos tratamentos, né? E tudo indolor. E tudo sem estragar o seu organismo com fármacos. Sem gastar, né? E sem estragar o seu organismo com fármacos. Isso é mais que maravilha, você não acha? Eu acho. Pessoal, um abraço. E o nosso mantra: desejo que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós. E eu vou continuar falando da fototerapia, vou continuar trazendo para vocês, ok?